Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Hoje vamos falar sobre o profeta Isaías, sobre as profecias que Deus deu a ele, e eu tenho certeza que todo o conhecimento que você vai adquirir aqui vai te engrandecer, vai trazer muito discernimento espiritual, muita clareza espiritual, você vai conseguir contextualizar os textos, eu vou fazer a conexão de profetas aqui, então isso vai trazer ainda maior convicção, maior base, sustentação em tudo que vamos falar, com muita firmeza e com muita alegria, porque Deus nos revelou os seus textos, as suas profecias, que se direcionavam para o tempo do fim. Então, fica comigo hoje, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Vamos lá então, vamos iniciar o capítulo de número 1 de Isaías, onde eu vou fazer algumas análises para facilitar a compreensão desse texto. Então vamos lá, partimos assim. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Então, vamos ver aqui. Obviamente aqui Isaías está contextualizando um período específico, pontual, mas também fazendo uma referência a Cristo Jesus. Isso vai ficar bem notório nos textos, ok? Então, Israel... Vou até grafar aqui para vocês. Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel. Aqui novamente... Ele falando, voltaram para trás, porque há vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoraram, e a vossa presença e a terra se achar devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Então aqui eu quero trazer para vocês alguns pontos bem específicos sobre essa profecia. Primeiramente ela vai falar que eles blasfemam do Santo de Israel. Sobre a pedra que se tornou uma pedra de tropeço para os judeus. E aqui ele fala que esse povo está em rebeldia, e o coração deles é um coração má, as obras deles são más, as ações deles são más, são inflamadas, eles não têm o óleo, aqui o óleo santo do Senhor. E aqui ele está falando, daí no verso 7 ele começa uma profecia falando que a vossa terra será assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, e a vossa lavoura os estranhos devoram, em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Aqui eu quero trazer uma coisa muito importante para você. Ele vai falar que a cidade será sitiada, tá? Então deixa eu marcar aqui para vocês, sitiadas, e eu quero trazer alguns contextos. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês, antes, como Israel se encontra hoje. Como que Israel se encontra? Uma pergunta que eu deixo para vocês. Israel hoje se encontra negando Cristo Jesus, Eles não são sujeitos às profecias, e o país Israel é um país iníquo, cheio de iniquidade. Isso precisa estar na nossa mente hoje. Obviamente, antigamente, nos tempos do Antigo Testamento, quando Deus levantava, por exemplo, o profeta Isaías para atualizar uma profecia que iria acontecer em breve, mas também vai fazer referência a uma profecia futura, onde viria a redenção total de Israel, é com destruição. É quando o país está em iniquidade, o povo está em iniquidade, então levanta-se um profeta para endireitar o caminho, para que o povo se arrependa. E aqui ele está contextualizando que no período da cidade ser sitiada, ser invadida e tudo mais, como que se encontra Israel? Justamente nessas condições, enferma, com prostituição e tudo mais. Então vamos lá, compartilhar com vocês aqui, um pouco. Israel, por exemplo, uma notícia do G1 aqui, ali de 2022, mas antes disso já acontecia. Israel facilita o acesso ao abo no país. Então a gente sabe que foi facilitado ainda mais essa idolatria a Moloque aqui,
sobre o sacrifício ali né, a gente já sabe. Então, não posso falar algumas palavras porque senão vai travar. Mas aqui ele vai contextualizar a forma como Israel está facilitando essa atitude. E isso é abominável aos olhos do Senhor. Mas não só isso também. A gente tem Tel Aviv e Jerusalém como uma das maiores passeatas LGBTQIA+, né? Então aqui a gente vê Tel Aviv, a capital gay mediterrânea. Então isso aqui, semelhantemente como era Sodoma e Gomorra. Então a gente vê hoje que Israel, depois de 1949, depois de ter se restabelecido uma única vez antes da volta de Cristo, a última vez antes da volta de Cristo, como que se encontra hoje Israel? Cheio de prostituição. A gente vê que eles não têm a firmeza, eles não se baseiam a sua esperança em Deus, mas sim, agora eu vou mostrar para vocês, na força dos seus próprios braços, né? O domo de ferro é o que Israel hoje se orgulha, porque tem a tecnologia. O domo de ferro é quem protege Israel dos ataques inimigos. Então, abate ali, consegue abater 90% das ameaças, ou seja, aqui está a segurança deles, né? Então, eles não têm mais a sua dependência em Deus, né? Mas eles colocam toda a sua expectativa, a esperança, a sua defesa no próprio braço. Isso aqui é abominável a Deus, porque isso acontecia algumas vezes no passado, e hoje volta a acontecer eu digo assim, com uma intensidade muito maior, a expectativa dos judeus na própria confiança do próprio braço também. Mas isso aqui é uma referência de que a gente entende que hoje Israel está caído. Israel hoje está caído, eles negam o Messias. Né? Não estou falando que todos lá negam, mas a grande maioria nega Cristo Jesus. Né? E não só nega, como faz essas obras aqui que a gente está vendo que as notícias falarem. E agora, eu quero trazer para vocês aqui no livro, contextualizar com outro profeta aqui para que vocês compreendam. Zacarias, do capítulo 14, do verso 1, ele vai falar sobre essa sitiada que aqui em Isaías capítulo 1 está falando. Antes da volta de Jesus, vai acontecer essa situação. E lá está escrito assim, eis que vem o dia do Senhor. Qual o dia do Senhor? O dia da volta de Cristo Jesus, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia, percebam os nomes que Deus usa aqui. Estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Quem que estará aqui? Quem que estará aqui sobre os Montes das Oliveiras? Cristo Jesus, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Aqui ele vai falar que o povo fugirá pelo Vale dos Montes, porque o Vale dos Montes chegará até Azal. E aqui ele continua falando sobre esse dia singular, um dia único do Senhor. Um dia, por exemplo, aqui no verso 9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome, que é Jesus Cristo. Está fazendo uma referência a Jesus aqui em todo esse contexto. Então a gente vê que e essa sitiação da cidade acontece justamente por conta da iniquidade do povo, e não somente para isso, para que se cumpra a última semana de Daniel. Então tudo isso está unificado aqui. Vocês podem ver que tudo isso está conectado. A gente vê que Zacarias 14 está conectado, Zacarias 12 também, se depois você quiser dar uma olhada, Zacarias 12 também vai estar conectado com o livro de Isaías do capítulo 1 e outros profetas também, mas para nós não nos alongar muito, vamos ficar por aqui. Vamos voltar lá para o capítulo de Isaías, capítulo número 1, tá? Vamos voltar aqui. E o Senhor dos Exércitos não nos teve deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e Gomorra. Condenado o culto hipócrita. Então aqui Deus vai falar sobre a hipocrisia do culto que o povo judeu comete. Então essa profecia ela é contra Judá, Jerusalém. Obviamente, as tribos do sul ficavam em Jerusalém, mas ele faz uma referência especificamente aqui, é uma repreensão que Deus está fazendo para os judeus. Enquanto depois ele vai falar sobre as tribos do norte, que foram espalhadas pelo mundo, que é a igreja, que foi levantada com um único só cabeça, como Oséias capítulo 1 fala. Quando você lê Oséias capítulo 1,
você vai ver que Deus espalhou as tribos do norte pelo mundo inteiro para que, quando Cristo se revelasse, Jesus fizesse um único povo entre israelitas do norte, né, as tribos do norte, e Judá, que eram as tribos do sul. E aí existiria somente uma aliança com o povo, que era a aliança que Cristo Jesus havia trazido. Então, vamos lá. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Então, olha só, que a advertência vem para todos os povos da terra. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra faz uma referência à grande Babilônia lá de Apocalipse, que são todas as nações da terra, as prostituições dos povos da terra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiro e de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Obviamente fazendo uma referência a toda a Babilônia e também especificamente o povo judeu, tá? Então, aqui Deus vai estar trazendo Jesus, né, também especificamente, porque o Senhor aqui, a palavra do Senhor é por meio de Cristo que está sendo revelada essa palavra, está sendo direcionada justamente aos sacrifícios, né, justamente às obras da lei literais, né, que eles faziam, por exemplo, o sacrifício de animais, a queima de gordura, a aspersão do sangue, tudo isso para justificar o seu pecado. Porém, hoje, né, Cristo Jesus, ele já veio trazer todo o significado, a representação dos rituais, da lei ritualística e do que significavam, e veio se referir como o sacrifício vivo e imolado para o perdão do pecado de todos. Então, agora não existe mais sacrifício de cordeiro para a expiação de pecados. Onde está a expiação de pecados? Em Cristo Jesus, na fé em Cristo Jesus. Estou farto dos holocaustos. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes aos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então percebam aqui que a oração, o clamor hoje, mediante a todas essas abominações, ela nem se achega até Cristo. Lavai-vos. Aqui, qual que é? Por que aqui Jesus está falando tudo isso? Porque o objetivo é para que eles se arrependam. Quando você lê lá Zacarias, que a gente estava lendo no capítulo 14, ele vai falar que o povo ali de Jerusalém, que metade da cidade será sitiada, vai clamar e vai reconhecer Cristo Jesus. Então lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Então percebam que Israel hoje faz totalmente ao contrário, né? Eles não defendem o direito do órfão, o direito do bebê. Eles não pleteiam a causa das viúvas, dos pobres e humildes, sem voz, mas justamente pelo contrário, eles empoderam a agenda mundial, a agenda da ONU, a agenda do anti-Messias. Então a gente sabe que hoje Israel não está curvado para o Senhor, mas quando eles realmente se curvarem a Cristo Jesus e reconhecerem eles, aí sim a mão poderosa de Deus virá e defenderá e guardará Jerusalém. Isso vai acontecer. Aí vem o convite da graça. O que é o convite da graça? É justamente o convite de Cristo Jesus. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como lã. Então, olha, percebam aqui, o que o Senhor Jesus nos fala, né? Que os nossos pecados foram perdoados. Quando você lê Apocalipse, você vai ver que Cristo nos deu veste branca, vestes brancas como a lã. Né? Então a gente é purificado pelo testemunho de Cristo Jesus, santificado pela fé. Então isso tudo ele está trazendo aqui, Jesus trouxe lá na frente para trazer realmente o sentido de tudo isso. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então percebam aqui, pessoal,
que em caso de rebeldia e de negar Cristo, o que vai acontecer? Guerra, fome, peste, tudo isso vai cercar, sempre vai andar de mãos dadas com Israel. Como se fez prostituta a cidade fiel? Está falando de Jerusalém. Ela, que estava cheia de justiça, dela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, e o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Aqui já lembra, né? Cristo sendo vendido por moedas de pratas, e também os sacerdotes dando dinheiro aos guardas que guardaram o túmulo de Cristo para que eles não viessem a testificar que realmente Cristo havia ressuscitado. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, do poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-eis dos meus inimigos. Voltarei contra ti minha mão, purificar-te-ei com potassa das tuas escórias e retirarei de ti todo o metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio, depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Percebam aqui que também vem a pregação de João Batista, arrependimento. E aí ele está falando que esses que se arrependeram, eles farão parte dessa Sião. Eles serão os juízes, eles serão os conselheiros, eles que reinarão. Isso aqui está fazendo uma referência ao milênio de Cristo Jesus, quando nós, então, receberemos as nossas coroas, a nossa recompensa para reinar com Cristo. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão, porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes e sereis confundido por causa dos jardins que escolhestes, porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente e não haverá quem os apague. Aqui ele está falando sobre aqueles que não estarão de acordo aqui com o arrependimento, não estarão alinhados com a justiça. Esses, então, serão lançados no lago de fogo. Isso aí, na volta de Cristo Jesus, a gente já sabe que Apocalipse ele vai contextualizar tudo isso, né? Ele vai falar sobre os incrédulos, os mentirosos, os feiticeiros, todos esses serão lançados no lago de fogo. E aqui ele vai falar agora a glória futura de Israel espiritual. Agora ele vai fazer uma referência à redenção e à volta de Cristo. Percebam, capítulo 1 e capítulo 2, a profundeza, principalmente o início do capítulo 2. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém, nos últimos dias. Então aqui, olha só, isso aqui já é muito importante a gente perceber, porque toda a profecia vai estar voltada aos últimos dias. Acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele fluirão todos os povos. Então percebam aqui que acontecerá na volta de Cristo Jesus, que se estabelecerá no cimo do monte, lá onde a gente em Sião, né, um reinado aonde se afluirão para todos os povos. E aqui ele vai falar sobre as nações que serão herdeiras nesse período. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, olha só que importante isso aqui, pessoal. A gente compreender que as nações irão até Jerusalém. Irão até Jerusalém para o quê? Para serem ensinados os caminhos de Cristo Jesus. Aqui, isso nunca aconteceu antes na história da humanidade, tá? Nem as nações do mundo iam para Jerusalém para ouvir ali. Não, isso nunca aconteceu. Aqui ele está falando que será estabelecido no cimo dos montes. Aí isso aqui já faz referência ao capítulo 1, que Jesus vai vir sobre Sião. E ele está falando que dali, então, os povos convergirão para ali para aprenderem o caminho, para andar sobre as veredas do caminho. E quem são essas nações que irão até Jerusalém? Essas nações serão os povos que não receberão a marca da besta, mas também não farão parte da igreja. São pessoas que vão, então, ouvir o testemunho da igreja e irão, então, permanecer vivas ali, né, até a volta de Cristo. Esses herdarão a terra, né? E serão ensinados por quem? Por nós. Quem que vai ensinar os caminhos do Senhor? Justamente Cristo com a sua igreja. E Isaías no capítulo 2 está conectado com Miqueias no capítulo
4. É isso que eu quero ler brevemente com vocês, para vocês compreenderem que a profecia que foi dada a Isaías foi dada a Miqueias. O espírito da profecia que estava aqui estava falando também sobre os últimos dias, como começa assim o texto, ó. Mas nos últimos dias, qual últimos dias? Bem claro, gente, não tem como negar a palavra de Deus se referindo ao dia quando Cristo vier restaurar todas as coisas. Acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão os povos. Então percebam que novamente ele está falando que será estabelecida a casa do Senhor em Sião. E aonde que está essa casa do Senhor? Que é essa casa do Senhor? Quando você lê Ezequiel do capítulo 40 a 48, ele vai falar sobre um templo que nunca antes foi construído, né? Nunca foi construído na história. É um templo muito específico, muitos detalhes riquíssimos ali acerca daquele templo, e aquele templo nunca foi construído. Quando você compreende que aquele texto faz referência justamente à casa estabelecida em Sião aqui, no milênio de Cristo Jesus, para quê? A fim de afluir os povos da terra, para convergir todas as nações da terra em Jerusalém. Para quê? Para que eles venham, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem é que precisa aprender os caminhos do Senhor? É a igreja? Não, a igreja vai estar ensinando aqui. A igreja está aprendendo hoje os caminhos do Senhor, andando nos caminhos do Senhor. Os povos que virão ao Monte Sião aqui, nesse tempo aqui, é justamente para aprender e serão ensinados pela igreja e pelo próprio Cristo, para que nos ensine e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá as nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação. Exatamente o que está falando Isaías. Percebam que a mesma profecia se referindo ao dia que Jesus vai restaurar essa terra. O 7º dia, o milênio de Cristo Jesus. Então as nações, ele faz referência justamente a esses povos, essas nações. Fica claro isso aqui, tá, gente? Não dá sombra para vírgula, porque aqui está falando nitidamente que essas nações que são longínquas, elas virão e congregarão ali, virão ali para aprender a andar no caminho do Senhor. E nós, como reis e sacerdotes, estaremos ensinando esse povo. Vamos voltar lá para Isaías? Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra a outra nação e nem aprenderão mais guerra. Isso acontece hoje? Óbvio que não. Isso está para acontecer. E aqui ele está falando que quem que vai julgar os povos? Na volta de Cristo, Cristo vai julgar os povos. Ele não vai julgar os mortos, porque aqui não está falando sobre o tribunal do trono branco, mas está falando sobre o tribunal de Cristo, que vai julgar e corrigir as nações da terra que vão permanecer vivas até a volta de Cristo sem receber a marca da besta, sem se curvar ao anticristo. E essas nações aqui, elas vão servir a Deus, elas vão trocar as espadas aqui, e a palavra aqui está falando que não haverá guerra, não haverá nação contra nação, porque Cristo reinará sobre a terra, Cristo estabelecerá o seu juízo. Então, vinde à casa de Jacó e andemos na luz do Senhor. É o convite aqui que Cristo está fazendo. Então percebam que todo esse contexto se refere ao milênio de Cristo Jesus, ao período da sua volta, do assentamento sobre Sião, e também sobre a retidão de um reino de justiça que Cristo e a igreja vai, então, governar. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram de corrupção do Oriente e são agorreiros como os filisteus e associam com os filhos da estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os teus tesouros. Também está cheio de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra de suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso a gente se abate, e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Então, quando que isso aqui vai acontecer? Quando que o povo vai entrar nas rochas e vai se esconder do terror do Senhor? Lembra de Apocalipse?
que os povos se esconderão debaixo de cavernas e temerão ali a grandiosidade da glória do Senhor revelada pelos troques das trombetas, pela abertura dos selos, pelos cálices da ira de Deus. E ali ele está falando que os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado quando? Naquele dia. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Ele está falando sobre o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor dos exércitos terá contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bezã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância do homem, olha só, será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Perceba, vamos contextualizar. Esse dia chegou, todos os povos da terra se humilharam diante de Deus, reconheceram que ele era grandioso, foram humilhados. Isso não aconteceu ainda, porque aqui ele está falando sobre um dia de singular. Ele está falando sobre aquele dia. E quando que isso acontece? Justamente no cumprimento das profecias, de todas as profecias, principalmente a última semana de Daniel, a sétima trombeta. Tudo isso acontece na volta de Cristo ao som da sétima trombeta. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Novamente, naquele dia, os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? Então aqui a gente vê novamente Cristo falando sobre o dia do Senhor, sobre o grande e temível dia do Senhor. E quando é isso? Obviamente se refere ao dia da volta de Cristo, quando Cristo virá sobre as nuvens do céu, e aí será derramado os cálices da ira de Deus, justamente contra a Babilônia, contra a grande prostituta, contra a besta da terra, contra o falso profeta. Então, tudo isso acontece nesse contexto de tempo. Lembra que eles vão procurar a morte, não vão encontrar, como o Apocalipse disse? Está se referindo a exatamente o que Isaías está falando aqui. Então percebam que os profetas, eles trazem muito mais detalhe, muito mais eu não digo mais, muitos detalhes acerca desse dia. Então, Isaías, nós vamos continuar depois para o capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, você vai ver que cada vez Isaías vai se referir detalhes ainda maiores sobre esse período de tempo. Então, isso é muito maravilhoso. Nós vamos encerrar por aqui o capítulo 1 e o capítulo 2, para que não se estendamos muito o nosso vídeo. Mas eu tenho certeza que você aprendeu, você conseguiu se localizar no tempo profético do que Isaías 1 e 2 estava falando, e nos próximos vídeos a gente continua os próximos capítulos. Graça e a paz a todos, muito obrigado por ter permanecido até aqui e compartilhe o vídeo.